esse artigo 12, que na verdade ele tem uma relação com o nosso artigo 5º da Constituição Federal, que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O que isso significa? Que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos e deveres que qualquer outra pessoa que é taxada como sem deficiência nenhuma, né? O que acontece? Sendo assim, os Estados partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida, né? Aí o que acontece? Esse artigo 12 da Convenção, ele foi internalizado pelo Brasil. Com essa internalização, ele ganhou a força de uma emenda constitucional. O que isso significa? Os direitos da Convenção têm a mesma força de direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. E os direitos fundamentais são direitos que têm força imediata, né? Que devem ser respeitados acima de qualquer outro direito. Então, achei isso, na verdade. Estava pensando já no outro artigo. Então, se vocês quiserem comentar... Comenta até por bloco esse daí, que tem uma coisa... Então tá. Bom, passando adiante para a gente tratar, né, vamos tratar de 2 artigos, aí depois a gente abre então para as intervenções. O artigo 13 da Convenção, ele trata sobre o acesso à justiça. O que é importante aqui para a gente é pensar que todos individualmente temos a possibilidade de ir ao judiciário para postularmos e reivindicarmos nossos direitos quando eles são violados. Porém, também existem entidades que podem fazer isso por todos, até para proteger os direitos coletivamente. Essas entidades são o Ministério Público, a Defensoria Pública e as associações, que podem entrar com as ações coletivas, né? Essas ações coletivas são aquelas ações que, uma vez ajuizadas, sendo procedentes, elas podem beneficiar a toda uma coletividade. Além disso, da questão do acesso à justiça, o relatório ele indica que as pessoas com deficiência elas devem ter prioridade no atendimento dentro do judiciário e, além disso, devem ter prioridade na tramitação dos processos. E é isso depois também que eu queria perguntar para vocês, se vocês estão sentindo que esses direitos estão sendo respeitados, né? Essa prioridade. E a outra questão que a gente já até debateu aqui é a questão do acesso com relação às barreiras físicas, né? Se o judiciário ele conseguiu acabar com essas barreiras que impedem que todos tenham o pleno acesso aos seus direitos. Então, infelizmente não. Está longe de conseguir. Então, para esses 2 artigos, a gente abriria, então, para as considerações, então. Tanto sobre igualdade só para citar um exemplo do que já aconteceu a nível de judiciário. Foi entrada uma ação pública coletiva em 2006, questão das calçadas. Do Petipaveiro. Isso, tá? O processo foi simplesmente arquivado, porque alguém do IPUC, um técnico do IPUC, chegou para o juiz, que era o responsável pelo julgamento dessa ação, e falou que o Petipaveiro era necessário para a cidade por conta da permeabilidade do solo. Eu tenho que admitir que realmente, em partes, o cara tinha razão, porque essa buraqueira que tem na cidade, né, realmente facilita muito a permeabilidade. Agora, quantos aqui sabem, e eu tenho um amigo meu que é professor aqui na Universidade Federal, professor Donizete, que é geólogo, tá, e emitiu um laudo, um parecer técnico, inviabilizando qualquer revestimento de pedra basáltica como revestimento de calçadas. Ou seja, o cara preferiu acreditar numa balela de um técnico de PUC totalmente desinformado do que na versão de um doutor em geologia, um doutor em condições físicas de pavimento. Então, acho que esse tipo de situação, que eu acho que a justiça tem que saber definir em quem acreditar. Né? Eu acho que, na dúvida, que nomeie um técnico, então, um perito, né? Para dar o parecer técnico, não simplesmente engaveta o processo por conta de uma observação esdrúxula, né? Então, esse é uma das coisas que aconteceu a nível de calçadas, a nível de justiça no Curitiba.